Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristãos de Verdade Oficial. Neste vídeo eu vou falar sobre o Fratelli Tutti, a nova encíclica do Papa Francisco, ok? É um assunto muito sério, um assunto que requer reflexão. Peço a você que assista o vídeo até o final para tirar suas próprias conclusões, mas eu digo de antemão que assim, eu não estou contra a Igreja Católica, não estou cometendo nenhuma heresia em discordar de alguma coisa que o Papa faça, ok? Nós temos o direito de discordar de um padre, discordar de um religioso, até mesmo do Papa. Nós não podemos discordar de dogmas, discordar da fé católica, discordarmos de alguma coisa, de um dogma. Ou seja, eu não posso discordar, por exemplo, da Eucaristia, eu não posso discordar da confissão, porque são sacramentos. Se eu discordar disso, eu não sou católico, ok? Mas eu posso discordar de coisas que o Papa faz por ele mesmo, que faz suas opiniões pessoais, suas ideologias políticas. Nós podemos discordar disso, ok? Nós não podemos discordar da Igreja. Muitas pessoas não conseguem separar isso. Sempre falam da infabilidade papal, aí falam dessa infabilidade como se o Papa não errasse nunca, não pudesse errar, se ele fosse uma pessoa perfeita. Não é? Coisa que ele não é, ele é um homem, ele é um ser humano, cabível do erro. O que é infalível é a nossa igreja, o que é infalível é o lado espiritual, o que é infalível é Jesus Cristo, é Deus, não é? E a confiança que Deus deposita no vigário de Cristo, desde o tempo de Pedro, não é? Essa confiança é infalível, não é? Mas não que os papas não tenham errado durante a nossa história. Muitos papas falharam, muitos papas erraram, mas voltaram atrás também, muitos voltaram atrás, se converteram, viram que estava cometendo algum erro no meio do caminho. Devemos rezar muito pelo Papa Francisco e por todos os papas que já passaram, rezar, pedir a intercessão de São João Paulo II, e tantos outros que passaram por nossa igreja. Devemos até ver também nessa parte de erros, o Pedro, o apóstolo Pedro, ele também errou em negar Cristo 3 vezes, não é? Mas mesmo assim Cristo o perdoou e ele se tornou o vigário de Cristo, virou o Papa, o primeiro Papa da nossa igreja. Então nós não devemos aqui criticar, xingar, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, nós sabemos que estamos no fim dos tempos, no tempo da apostasia, não é? Que diz Nossa Senhora Salete, e tantas e tantas outras aparições de Nossa Senhora. Estamos vendo tempos proféticos de que, por exemplo, em La Salete ela fala: Roma perderá a fé. E é o que está acontecendo hoje, tempos de apostasia. Hoje não se tem mais fé na Igreja Católica, por parte de alguns líderes da nossa igreja. Hoje é algo assim, não se pensa mais de forma católica em muitos lugares da nossa igreja. Isso fala de muita gente, muitas pessoas mesmo, muitos líderes não são mais católicos, ok? Isso é resultado da infiltração da maçonaria eclesiástica que resultou nisso. O inimigo de Deus dentro da igreja, a fumaça de Satanás dentro da nossa igreja, ok? Bom, eu vou citar aqui a reação do arcebispo Vigano, sobre a encíclica do Fratelli Tutti. Ele é o arcebispo, Vigano, que ficou conhecido já muito aí por nós, Nós sabemos que ele tem denunciado muito sobre as coisas erradas que têm acontecido no Vaticano, fala sobre o Concílio Vaticano II, Tem causado muita polêmica aí, e eu vou falar aqui baseado em sua carta, a carta que ele fez, especialmente falando sobre esta encíclica. Ele diz assim: numa rápida leitura do texto da encíclica Fratelli Tutti, todos seriam levados a crer que foi escrita por um maçom. Isso ele acusa sobre a carta Fratelli Tutti. Não pelo vigário de Cristo, ele fala que parece mais escrita por um maçom do que pelo vigário de Cristo. Tudo nela é inspirado por um vago deísmo e um filantropismo, que não contém nada de católico. Aí ele cita aqui uma passagem, Mateus 5,47, que Cristo fala sobre os pagãos não fazem a mesma coisa, que nem Jesus fala
O que vocês fazem de extraordinário se vocês fazem a mesma coisa que os pagãos, né? Eles não fazem as mesmas coisas, né? Ele cita essa passagem. Continuando, né, a carta, ele fala: macroscópica e decididamente embaraçosa é a falsificação histórica do encontro de São Francisco com o sultão. Segundo o redator da encíclica, o Poverello não fazia guerra dialética impondo doutrinas. Na realidade, as palavras de São Francisco, relatadas pelos cronistas, são muito diferentes. Se quiseres prometer-me em teu nome, em nome do teu povo, que passareis a religião de Cristo, assim que eu saia ileso do fogo, estarei sozinho no fogo. Se eu for queimado, tal venha imputado aos meus pecados. Se por outro lado o poder divino me fizer sair, não é salvo, me fazer sair são e salvo, reconhecereis Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, como verdadeiro Deus e Senhor, Salvador de todos. Não é? Segundo a encíclica do Papa Francisco, não é? Ele quer fazer uma comparação, né? Essa encíclica foi no dia de São Francisco de Assis, uma comparação que São Francisco estava com o sultão, então que eles eram amigos, estavam juntos, unidos como irmãos e assim por diante, não é? Sem misturar religião, sem falar de doutrinas, não é? Que todos são iguais e não precisa você fazer com que o outro se converta, mas isso é algo assim que não é católico e não é cristão, ok? O cristianismo, em sua essência, é você pregar o evangelho a toda criatura, não é verdade? Cristo fala: vá e pregue o evangelho a toda criatura. Não é? Você tem que converter, fazer a conversão. Não a força, não obrigando as pessoas a se converter a Cristo, não. Viver Cristo com sua vida, assim como fazia São Francisco de Assis. Mas nunca se juntar a outra crença e acreditar nela também, que é boa. Que concordar com a igreja. Você tem que amar o seu próximo, não é? Você pode, por exemplo, tomar um café com um muçulmano, com um budista, com um espírita, mas jamais você vai se juntar à sua crença, a falar que é tudo a mesma coisa. Pois não é. É muito diferente um budista, um muçulmano, crenças totalmente diferentes. Mas infelizmente, nós temos que falar para o Papa Francisco, isso não faz diferença, ok? Para ele, todas as religiões são boas. Isso é explícito, ok? Ele não está preocupado em converter ninguém para ser católico, para ser cristão. Ele não está preocupado com isso, ok? É isso que quer dizer o vegano. A dimensão sobrenatural está totalmente ausente, assim como está ausente a referência à necessidade de pertencer ao corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja, para poder alcançar a salvação eterna. Pelo contrário, há uma distorção gravíssima do conceito de fraternidade. Para o católico, tal só é possível em Cristo se tem Deus como Pai através do batismo, enquanto para Bergoglio tal se realizaria pelo mero fato de se pertencer à humanidade. O conceito católico de liberdade de religião é substituído pelo conceito de liberdade religiosa, teorizado pelo Concílio Vaticano II, trocando o direito divino da Igreja pela liberdade de culto, de pregação e de governo, com o reconhecimento do direito ao erro para se espelhar não apenas em geral, mas até mesmo nas nações cristãs. O direito da verdade não podem ser trocados concedendo direitos ao erro. A Igreja tem um direito natural à liberdade, enquanto não tem as falsas religiões. Bom, meus irmãos, para não se estender muito com o vídeo, vou colocar essa carta do vegano no primeiro comentário aqui do vídeo, ok? É algo assim: nós estamos vivendo a apostasia, o tempo do fim dos tempos. É algo assim que temos que entender. Temos que entrar em oração, seguir nossa vida. Nós sabemos o que está acontecendo aí. É um passo para a religião mundial, mais um passo para a religião do anticristo, que quer uma religião única, um só governo, uma só nação, a implementação da nova ordem mundial. Hoje estamos vivendo em tempos que não são normais. Estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos estamos vendo
o tempo profético, que diz Nossa Senhora em várias aparições, não é? Inclusive vou começar aqui a fazer algumas, falar sobre o Padre Gobi, falar sobre Garabandal, vamos falar sobre Medjugorje. Sei que muitas pessoas não acreditam em algumas dessas aparições, mas falam exatamente o que está acontecendo hoje. O fim da fé, a apostasia, não é? Tudo isso está acontecendo. A Igreja Católica, como eu digo em outros vídeos, não é? Ela, assim como Jesus, ela vai desaparecer. Ela vai morrer assim como Cristo morreu na cruz, não é? E vai ficar um tempo. Cristo ficou 3 dias, desapareceu durante 3 dias. E durante 3 dias a igreja ficou de luto. E vai acontecer isso com a igreja. Ela desaparecerá, só que ela vai reaparecer novamente. Ok? Não vai ser o fim da igreja, como muitos falam, né? Muitos me criticam, que pensam que eu estou falando que a igreja vai acabar. A igreja não vai acabar. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, não é? Mas ela vai desaparecer, como já está desaparecendo. A verdadeira igreja vai desaparecer. Só vai ficar a igreja mundial, a igreja do anticristo, né? Que vai apoiar o anticristo, apoiar a nova ordem mundial. Isso vai acontecer por um tempo. Os verdadeiros cristãos vão ser perseguidos. Aquele que quer defender a verdade, falar a verdade, vai ser perseguido, como já está perseguido, né? Então, temos que estar firmes na fé, ser persistentes até o fim. Rezar pelo Papa Francisco, rezar por todo o clero, amém? Não devemos aqui condená-los, apontar o dedo, só apontar fatos. Contra fatos não há argumentos. Mas mesmo assim, muitas pessoas não vão entender, vão dar dislike, vão sair do canal, vão me criticar, me chamando de herege e assim por diante. Mas é a verdade. A Igreja Católica está entrando, na verdade já adentrou há muito tempo, uma apostasia. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.